Bem-vindo, Jefferson Deu, ao programa Metrópolis. Quase um ano depois, a gente volta a se encontrar pela interface digital e você já está lançando um outro filme. Como é que você consegue isso em tempos de pandemia e como o Brasil desse jeito, Jefferson? Bom, primeiro, uma alegria estar aqui no Metrópolis, sempre traz uma vibe boa para o momento do lançamento. Tem muitos colegas meus, amigos e amigas, que estão guardando seus filmes para depois, quando a pandemia passar, né? Filmes que já foram rodados antes da pandemia. No meu caso, tinha rodado esses dois filmes, o M8 e o Dr. Gama. E na minha cabeça, a gente não vai ter o que muita gente chama de novo normal. A gente não vai ter mais um normal, a gente vai ter a vida cotidiana, politicamente sempre tendo que lutar, e do ponto de vista de saúde pública, a gente também vai ter que continuar lutando para que a gente, enfim, todos os brasileiros tenham saúde, né? Então, acho que tem esse lugar também de vamos lançar agora. E também porque as pessoas, coincidentemente, os dois filmes que eu fiz falam muito de luta, de resistência, de que a gente não está sozinho. E eu pensei comigo, com os meus produtores, aqui na produtora também, poxa, esse é um filme que as pessoas têm que ver agora, para se sentirem motivadas a não desistir de jeito nenhum, né? Então, o Dr. Gama também é esse lugar. Cara, o Dr. Gama tem uma coisa que, assim, ele é muito atual, a gente vai destrinchar, porque assim, o texto é atual, a discussão dessas pessoas que são incríveis de nossa história, que não tem estátuas em sua homenagem, é atual. Mas eu vou começar por essa, Dr. Gama, né? Quem é? Por que a gente conhece tão pouco? Enfim, ele deveria ter uma estátua? Tem espaço para isso no país? Como é que você descobre esse personagem e resolve colocá-lo para todo o Brasil? Bom, aqui na cidade de São Paulo tem uma estátua imensa do Borba Gato, que foi feito um churrasco dele outro dia aí, mas e tem um busto pequenininho do Lago do Arocho, com muita honra, um busto que me ilumina tanta gente, do Luiz Gama. E a história brasileira em relação ao Luiz Gama é essa. A gente, toda vez que lembra de 13 de maio, a gente lembra da princesa Isabel, da Lei Áurea, tal, como se fosse um ato de bondade da princesa. E, na verdade, o 13 é fruto de luta de muita gente. E o que a gente faz com esse filme é mostrar o principal articulador, o principal pensador, uma figura que influenciou outras pessoas para que acontecesse aquele evento no dia 13 de maio, conhecemos tão bem. É o Luiz Gama. E ele não só foi um advogado que teve a sua causa na abolição da escravatura e no Brasil republicano, mas também é uma pessoa que sofreu a questão da escravidão na própria pele. Ele foi vendido pelo próprio pai. Né? Essa cena, vamos falar dessa cena que eu queria fazer churrasco desse pai dele. Essa cena, que vontade de entrar na tela e bater naquela pessoa. É um ator do Rio Grande do Sul chamado Felipe Canenberg, que a gente é muito amigo, já de longa data, e eu não conseguia nem olhar para a cara dele no dia que ele interpretou. Tal a capacidade de criação dele, de trazer à tona esse pai que vende o próprio filho. Foi um dos momentos bem, bem fortes do filme. Assim. Confesso para você que teve alguns momentos, mas tanto o garoto, né, o Pedrinho, quanto o Felipe se entregaram completamente àquela cena, uma cena de doçura, eles estão caminhando em Salvador e, de repente, você descobre que aquele pai está indo vender o filho. Gente, eu não estou dando nenhum spoiler, não. Essa é a vida do Luiz Gama de fato. Né? Isso está nos livros de história que a gente não leu, porque muitos deles não falam desse evento. Então, acho que você, né, a gente começou, desculpa te interromper, porque você falou dessa cena e eu fiquei, tipo, possuída pelo espírito ragatanga aqui, tipo, de raiva desse homem. Vamos voltar, a gente tem que falar, né? Luiz Gama foi esse homem que nasce livre, já nasce na lei do ventre livre, é vendido pelo pai, né, é escravizado e tem uma trajetória em que ele aprende a escrever e acaba se tornando um advogado, não mais do que isso, né? Exatamente. É importante a gente referenciar essa trajetória, Jefferson. O filme vem também nesse lugar de trazer esses personagens conhecidos, porém não reverenciados na história brasileira?
Tem, eu acho que ele tem a importância, porque a gente tem falado de temas muito atuais, né? A questão, principalmente em relação às pessoas negras, a nós, negros e negras, o preconceito, o racismo, a luta antirracista, Vidas Negras Importam, né? Esse movimento que nasceu nos Estados Unidos por conta do assassinato de George Floyd. Então, para mim, para nós da produção, foi muito importante assim, buscar as raízes dessa luta. Né? Quem é que primeiro pensou, quem é que foi para esse lugar público, né? Obviamente não estava falando de internet, mas estava falando da imprensa, né? Então o Luiz Gama também tem esse lugar de jornalista, né? Então para a gente é esse lugar de buscar as raízes da nossa luta. Quem é que de fato estabeleceu essa luta e principalmente quem é que debateu, quem é que foi conversar, quem é que foi apresentar ideias para um país diferente. Então, o Luiz Gama, para a gente, tem essa importância. Porque não é uma questão assim, o Luiz Gama é importante para nós, negros. Não, é importante que a gente saiba a história do Luiz Gama para o Brasil, para esse Brasil republicano, né, livre. Exato. Esse é o desejo de qualquer brasileiro, qualquer brasileira. Não, né, para o nosso país. Porque eu acho que tem isso. Você falou do churrasquinho do Borba Gato, né? Enfim, o Borba Gato foi um bandeirante que, durante em algum momento, foi glorificado na construção do Estado de São Paulo. E se a gente não pode olhar para essas estátuas, seja a dele, seja a do Luiz Gama, e recontextualizar, quer dizer, falar, será que a gente não bota o Borba Gato no museu, né? Só para falar que aquilo faz parte da história, e bota o Luiz Gama lá em cima? Quer dizer, a importância da gente ter direito a mudar a própria história, né? A gente olhar para um personagem como o Luiz Gama e falar, acho que o lugar dele tem que estar, ele tem que estar em outro lugar, ele tem que ser mais reverenciado novamente. Queria que você entrasse nisso, né? Porque lançar um filme nesse momento, com essa discussão, é quase como uma feliz, infeliz coincidência, se bem que feliz não é uma palavra boa para essa coisa, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? É feliz por consistência da luta. Ele é feliz por conta da resistência, da nossa luta. Quando a gente vê esse número de monumentos na cidade de São Paulo dedicados aos homens brancos, a impressão que dá é que as mulheres contribuíram muito pouco para essa cidade de São Paulo, que os homens negros contribuíram muito pouco para essa cidade, e, sobretudo, que as mulheres negras, que é a maioria da cidade de São Paulo, contribuíram nada para a cidade de São Paulo. Então, assim, é um pouco esse lugar de que a gente tem que modificar, pensar a história, olhar para trás, obviamente, e entender, poxa, o Borba Gato tem uma estátua desse tamanho, tal libertador da América, o tal libertador da América, que fica ali na esquina da Paulista com a Consolação, até esqueci o nome dele, mas tem uma estátua enorme também. Esses libertadores têm uma importância. Agora, o nome do vale é Anhangabaú, né? Cadê a estátua para esse lugar, né? Os jesuítas têm o seu lugar também, Anchieta, tal, mas é essa diversidade que a gente acredita da cidade, né? Que formou a nossa cidade. E talvez eu não tenho dúvida nenhuma de que o maior, não paulistano, porque ele nasceu em São Paulo, ele nasceu na Bahia, mas uma das grandes personalidades da nossa cidade é o Luiz Gama, que tem um pequeno busto, sim, com muito orgulho, Largo do Aroche, que é um largo gay, que é um largo preto, que é um largo nordestino, que é um largo feminino, que é um largo fervido, né? Que é um dos lugares onde existe efervescência na cidade de São Paulo, é o Lago do Aroche. É esse lugar onde está o busto do Luiz Gama hoje em dia. Ver o filme, né, o Doutor Gama, faz a gente refletir sobre a nossa história do Brasil, né? E também o quanto ela andou ou não andou ou desandou. Muitas cenas me trouxeram uma atualidade nos textos que foi extremamente incômoda, porque o filme se passa entre 1800 e... Aquela assim, a hora... 1850, não, 1850, por ali. 1850, a última cena que eu estava vendo já era 74, exatamente ali. Vou refazer, desculpa. Uma das coisas que é muito até angustiante é a atualidade do texto, né? A nossa história não andou, por exemplo, quando o Luiz e Antônio estão conversando
com, né, os escravos, que Antônio está explicando, que eles já são nascidos da lei do ventre livre, que eles não podiam ser escravos. Você tem até o Antônio tentando ser um pouco white savior, né? Quer dizer, em muitos textos ali, cara, você percebia que a situação parece a mesma. Você teve essa impressão? Isso foi uma vontade sua? Isso foi a minha leitura? Não, você fez a leitura corretíssima mesmo. Era um filme que a gente não queria trazer para aquele linguajar. Voz me ensina, gostaria de. A gente falou, não, como é que fala? A gente fala como se fala em 2021. Nesse sentido, a gente foi muito americano. Eu sou um cineasta muito americanizado nesse sentido, né? Me lembra que, sei lá, você vê que Cleópatra, você vê todo mundo falando inglês em pleno Egito, né? Então tinha esse lugar também de entender com quem eu queria conversar nesse filme. Ótimo. E eu queria falar, eu tenho repetido uma frase, a quebrada precisa conhecer Luiz Gama. Óbvio que é um filme fruto de muita pesquisa também, né? A gente teve assessoria, Sim. Teve um roteiro, depois teve uma assessoria muito importante, uma consultoria da professora Lígia Fonseca Ferreira. Só que eu sabia, eu queria me comunicar com o maior número de pessoas mesmo. Eu queria que a quebrada soubesse quem é Luiz Gama. E, para isso, eu teria, de certa forma, que facilitar, ir no ponto, ir em linha reta. Sabe? Tem um crítico, o Luiz Anin, e ele fala, Jefferson, nesse filme, faz um papo reto, né? Assim, nesse sentido que o Ferrez fala, a verdade não dá volta, né? A palavra não dá volta. Então, assim, eu tinha que me comunicar e falar assim, olha, Luiz Gama foi esse homem, isso, e lutou por nós, estabeleceu uma luta, libertou um monte de gente e tal. Fim. Quer saber mais? Vai ler o livro do Luiz Gama. Então, o filme, no fundo, é assim, é uma janela para que você conheça o Luiz Gama. O filme não é um fim em si. Né? Você vai ver um apanhado de eventos, uma apresentação desse personagem. Só que o Luiz Gama é muito mais do que 90 minutos na sua tela, né? Não, cara. Então, né, é uma personagem incrível, acho que tem um trabalho muito bacana, como você falou, né, de passagem de tempo. A gente acompanha esse menino criança até a hora que ele chega à vida adulta, os seus comparsas, seus inimigos de luta. E, claro, também, acho que esse filme representa também mais um marco na sua trajetória como cineasta, né? Então, por exemplo, falamos que Zezé Mota, sua rainha, nossa madrinha, estou chamando de nossa, já entrei na produção. Nossa madrinha está lá fazendo a sua participação, que faz em todos os filmes de Jefferson D. Queria que você falasse um pouco de elenco e da participação de Zezé também, por favor. O elenco tem essa mescla de atores mais experientes, muitos atores que foram muito coadjuvantes em outras obras que a gente já conhece, Mariana Nunes, Daniela Ornelas, o próprio César Mello, que faz o Luiz Gama, Alan Rocha, e, obviamente, eu não podia deixar de trazer a rainha, né? A maior de todas. Então, Zé Mota, eu sempre quero convidar a Zé Mota para vir fazer um filme, né, para vir visitar o set. Como ela é uma figura muito ocupada, porque ela tem um trabalho no Retiro dos Artistas, ela é cantora, então ela tem todo um compromisso musical também, atriz, enfim, não para de trabalhar. Eu acabo sempre criando um papel, e é um papel que ilumina muito o filme, tanto a história, porque Sim. Ela é mãe da mulher do Luiz Gama, né, da Claudina, e pela força da Claudina, você imagina quem era a mãe dela, uma mãe letrada, que ensina a filha a ler. Mas, quando a Zezé Mota chega no set de filmagem, eu sinto que ela ilumina tudo, e ela guia a gente. Eu sempre tenho uma comparação muito tosca, de fato, mas é muito real. É como se a gente tivesse aqui entre súditos e chegasse a rainha da Inglaterra. Assim, né? Chega a majestade, né? Maravilhosa ali. E aí, quando ela chega, todo mundo fala... Eu imagino a cabecinha do meu elenco, jovem, falando, bom, se a rainha está aqui, é porque esse filme realmente é muito sério, né? Porque o Luiz Gama é alguém que a gente está representando. Agora, quando chega a rainha real ali para a gente, né? A majestade, né? Tem, com toda a sua força espiritual que Zezé Mota tem, a história do cinema brasileiro, né? História do cinema brasileiro. Então, eu acho que tem essa coisa, como você falou, ela ilumina, né? Ela tem poucas cenas, enfim, né? Ela é a mãe da mulher da coisa, mas você fala assim, já, uau, o Zezé tá aí, né?
Como é que foi esse trabalho? Você falou, vocês filmaram antes da pandemia? Como é que... Imagino que você finalizou ao longo da pandemia, quer dizer, como é que é esta nova ginástica de fazer cinema? A sua carreira é muito extensa, você já fez, né, 1000 experimentações, quando foi fazer o Capão, vai, leva todo mundo para o Capão, e imagino que a pandemia tenha colocado mais uma camada dentro da sua maneira de trabalhar o cinema e trabalhar as histórias. Renata, eu tive uma experiência bem diferente, porque a gente tinha rodado o filme antes, né, da pandemia, então o filme foi todo concebido para sala de cinema. Quem tiver a oportunidade, por favor, vá a uma sala de cinema, embora o filme já ele chegue no streaming, mas foi uma experiência muito interessante, porque nesse momento eu sinto que vários colegas, né, vários diretores e diretoras estão com seus filmes prontos, esperando o momento certo de lançar pós-pandemia, no novo normal, e meus produtores, eu não acredito nesse novo normal. A gente vai viver uma realidade nova, dia a dia, com todos os cuidados. A pandemia atingiu e, obviamente, atinge, sobretudo, os mais frágeis. O momento político difícil continua, né? Mesmo trocando de presidente, eu sinto que a gente continua a nossa luta, principalmente quem trabalha com cultura. Tem uma fé que a gente vai começar a reconstruir em breve tudo que está sendo destruído nesse país na cultura, e, sobretudo, no cinema brasileiro. Mas tem uma coisa particular assim, para mim, que é muito novo, porque como eu preparo o filme para a sala de cinema, no cinema tudo você apaga, você desliga seu celular, você tem uma experiência coletiva. E agora, toda hora eu levava em conta que eu estou fazendo um filme para a pessoa ver em casa, né, na tela da casa, né, ou no celular, e que eu sempre tenho que disputar com o WhatsApp, né, porque a pessoa vê o filme com o WhatsApp no colo. Então, assim, você, minha querida, meu querido, quando for ver o Luiz Gama, desliga o telefone, fecha a cortina e vamos ver, né, um pedido aqui. Nunca te pedi nada. Nada. Mas o processo de finalização você fez ele já, e de edição você fez ele remoto, então. Sim, esse eu queria também entender como é que foi, porque, pelo que eu entendi, você é um diretor que fica muito, que gosta da ilha de edição, né? Que tá. Eu editei, então, como é que foi também você que editou, então você que fez a vontade, queria que você contasse desse processo então de finalização em pandemia. É um trabalho muito gostoso, porque o trabalho de edição é muito solitário, né? Então ficar aqui nesse ambiente que vocês estão vendo aqui é muito aconchegante, mas tem um momento que é da trilha sonora, de som, e, por exemplo, Tiganá Santana, que é um dos maiores músicos desse país, um músico baiano, a voz de Virgínia Rodrigues, que está no filme também, né, que Tiganá trouxe, mas para mim, foi muito frustrante trabalhar à distância, né? Porque foi tudo feito remoto, vocês tiveram que aproveitar a tecnologia, né? Manda arquivo, volta arquivo. O próprio lançamento do filme, que é um momento que você faz aquela pré-estreia em que une todo o elenco e toda a equipe, a gente não teve. A gente teve uma equipe muito resumida na abertura do Festival do Rio. Então, uma pequena parte do elenco, uma pequena parte da equipe técnica, que pôde ir, né, 40%, com todo o cuidado. A gente se encontrou à distância ali na sala. Né? Você quer abraçar e tem que dar um tchauzinho, é desesperador. Foi muito difícil, foi muito, muito triste, mas o filme está aí. E é um filme que a gente se orgulha muito de entregar nesse momento do país. Porque é um momento de resistência, de luta, como eu falei. Então tem uma relação assim, a gente está assim, com muita, muita felicidade e ao mesmo tempo vendo o filme sendo visto, sendo debatido, né? E hoje que a gente está conversando aqui é o Dia do Advogado. Então também eu estou muito feliz de poder celebrar o Dia do Advogado lançando esse filme, né? Esse filme chega. Com esse jurista, sim. Chegando, já, para falar a verdade, ele chega sábado no streaming, já, rapidinho, ele chega no Globoplay. Então, estou numa felicidade imensa aqui de poder celebrar essa chegada do Dr. Gama. Queria que você falasse rapidinho, só para a gente fechar. Tem um gato aqui pulando em cima de mim, desculpa. Queria que você falou uma coisa muito interessante, que conheçam, né, o que você quer, que as pessoas, que a quebrada, mas, né, que o Brasil conheça. Luiz Gama. Queria uma rápida reflexão sobre isso, da importância da gente saber quem é esse homem, essa história,
e até do nosso cinema contar essa história, né? Porque acho que o Schindler salvou menos gente do que o Gama, né? Exatamente. Não, mas a gente conhece a lista de Schindler, a gente conhece tão bem Malcolm X, está aqui na minha camiseta, aqui, Malcolm. A gente conhece o reverendo Martin Luther King, a gente conhece a história da Princesa Isabel, a gente conhece a história do Dom Pedro, né? E a gente não conhece essa diversidade da nossa história, que outras pessoas também lutaram para que a gente fosse livre, né, de pensamento, como ele fala pela abolição. Então, trazer a nossa história desse homem negro também aponta para um lugar para descobrir outras pessoas na nossa história, né? Então, que venham outras histórias que ajudem a gente a compreender quem de fato nos é no Brasil, na América Latina, né? As histórias dos indígenas, né? Para a nossa cidade, para o nosso país. E essa história do Gama é uma história muito simbólica, né? Porque é uma pessoa que, embora a gente não conheça quase nada, né? Ela iluminou e debateu com pessoas que a gente conhece muito, né? Então, o Rui Barbosa, o Raul Pompeia, a gente tem um bairro chamado Pompeia. Esse cara, o Raul Pompeia, escreveu, depois que o Luiz Gama morreu, muito texto, né, enaltecendo a luta do Gama. Então, é muito importante a gente entender a nossa história. Isso talvez seja o grande mérito do filme, tentar abrir o filme, a história do Luiz Gama, para mais e mais pessoas, principalmente para os mais jovens, né? Luiz Gama é o herói de todos. Nossa, total. Você sai ali, isso, o filme total, a fã, né? Acho que dá essa recontextualizada da importância dele e nos dá o direito a mudar a maneira como tratamos ele até agora. Eu falei, eu já quero mais uma estátua dele, não quero ali, deixa do Arocho, mas traz mais uma ali, pode botar no lugar do Borba Gato, que eu não vou me reclamar, não pode reclamar, não. Mas é isso, a história é a história, é a história que vai mudando mesmo, né? Que a gente vai evoluindo, é uma evolução. E vai descobrindo essas histórias que durante tanto tempo nos foram negadas e que agora chegam para a gente até no cinema, na sua casa, no streaming. Espero que a gente continue com a nossa tradição de estrear seus filmes aqui no Metrópolis, a gente conversar e ter um final de sorte, ganhar prêmio, faz tudo.